Rodrigo, vamos continuar falando sobre catarata, porque eu acho que é um assunto bem interessante e que a maioria da população, em algum momento, Vai se né, deparar com vai isso e se tal. deparar com isso. Aham. Ah, quando é me apresentado o portfólio das lentes, Aham. né, Aham. qual a maneira mais adequada de eu escolher a Tá. lente para o meu olho? Bom, de fato, hoje a gente tem, assim, é verdade, né, uma lista enorme de lentes que traz uma certa, às vezes até dificuldade de escolher frente a muitas opções. Como acho que em tudo, hoje a gente tem opção demais para tudo, né? Mas enfim, vamos tentar entender a questão um pouco mais histórica, assim. Catarata, algumas décadas atrás, primeiro que não existia lente, né? Então tinha aquela questão assim, a catarata tinha que avançar a tal ponto que ela bloqueava a visão e aí sim se tirava a catarata, não tinha lente, fazia um óculos com grau alto. Ah, Aqueles fundos de garrafa que a É, gente costuma dizer. se dizia Catral, que é a marca da lente mais comum, né? Ou óculos de afasia e tal, que não tinha lente intraocular, então era a maneira da gente, né, devolver o grau pro olho. Lembrar que catarata é a lente intraocular que ela perde Isso eu transparência, acho né? muito legal. É uma lente É uma natural lente do olho natural dentro do olho, que é né? empurrada quando. Na verdade, quando eu vou operar catarata, não é questão de empurrar, é uma questão, a gente desmancha a lente dentro do olho e aspira, uma coisa mais ou menos assim, Ah, né? entendi. Então eu não preciso mais abrir o olho, fazer esse tipo de coisa, eu consigo fazer isso de uma maneira muito É técnica, importante né? dizer que a cirurgia é bem rápida, né, Rodrigo? Super rápida, bem tranquilo. E aí talvez o desafio maior seja então a escolha da lente. Depois dessa fase de que não existia lente, daí passaram a existir as lentes. Então o que acontecia num primeiro momento? Tirava-se a catarata, colocava uma lente, né? Então a gente tinha métodos de medida do olho e tudo mais para escolher a lente. Eles não eram ainda tão precisos quanto estão agora, né? Então era muito comum tirar a catarata, melhorava a transparência, ficava algum grau em geral, fazia-se um óculos, a pessoa, né, resolvia ali o problema dela, seguia usando óculos depois. O que veio mudando? Muitos tipos de grau que antes não tinham solução, eles passaram, a gente já consegue hoje a melhorar e usar a cirurgia de catarata como uma oportunidade para corrigir alguns graus, né? Então pode chegar até um certo ponto que dependendo da combinação de implante ou de cirurgia, eu consigo fazer a catarata, corrigir o grau que a pessoa tem e a pessoa não ter dependência de óculos depois da cirurgia. Então quer dizer que hoje em dia uma lente bem escolhida e Sim, orientada pelo profissional não vai só resolver a questão da catarata, mas também te dá a possibilidade de não usar mais óculos. Ah, muitas gente, isso é vezes, né? bárbaro. Então, quando a gente se depara, assim, tá frente a essa questão, assim, tenho catarata, qual é a melhor lente que eu devo escolher, né? Precisa de um auxílio do profissional e da equipe e tal, porque não dá para escolher sozinho, envolve cálculo, envolve técnica e tal. Mas a gente precisa, primeiro, a leitura é o seguinte, é entender, são três fatores que a gente precisa pensar ao mesmo tempo. Precisa se corrigir transparência, que é o primeiro, tá? Praticamente todas as lentes corrigem transparência, tá? Então vinha que às vezes aquela ideia assim, mas lente nacional, lente importada, alguns anos atrás se falava muito isso. Ainda até existe essa questão, mas aí a gente fala mais de transparência, né? Quase todas as lentes de boa qualidade vão corrigir transparência. Isso independe se é do SUS, do Independe, convênio ou tá, a independe. princípio. Lentes melhores vão dar condições de transparência ainda melhor e mais Entendi. longevidade, tá? Mas esse é um princípio geral que eu não preciso me preocupar tanto hoje em dia com o fator transparência. Posso até ir para os extremos, assim, lentes, né, muito melhores ou lentes mais simples podem ter uma nuance pequena de transparência, mas de uma maneira geral todas as lentes corrigem transparência. Segundo fator, astigmatismo, tá? Prefiro colocar nessa ordem, tá? Então, o astigmatismo ele pode ser irregular, que ele vai mandar também na escolha de algumas lentes e excluir outras lentes. Tem lentes que não dá para colocar com astigmatismo irregular. Astigmatismo regular, que a gente pode usar as lentes tóricas, que a gente chama, tá? E ou ausência de astigmatismo, que a gente pode seguir o rumo aí para escolher as lentes mais normais, digamos assim, tá? E o terceiro fator, ou a terceira questão que eu preciso levar em consideração, é se eu quero multifocalidade ou não. Tá? Por que eu digo isso? Quando eu escolho uma lente que tem capacidade de mais de um plano de foco, é aí que eu consigo ter a melhor chance de não usar óculos depois. Por quê? Posso até corrigir outras questões no olho, mas se eu não tiver multifocalidade ou uma lente composta, eu preciso ainda um auxílio de óculos para longe ou para perto, né?
Então, se eu consigo usar uma lente com multifocalidade, ela vai resolver isso para mim. Tá? Então, soma tudo. Eu consigo resolver transparência. Se eu tiver astigmatismo, eu consigo usar uma lente especial, tórica. E se eu quero multifocalidade, eu consigo colocar uma multifocal. Né? Então quer dizer que hoje a gente já tem a possibilidade de não só resolver a situação da catarata, mas poder ter estigmatismo e multifocal. É espetacular. Exatamente, a gente consegue fazer isso, né? Então, é muito interessante quando a gente vai escolher, ponderar bastante, assim, né? Então, a gente vai conversar bastante com a pessoa, fazer uma série de exames com calma, né? Lembrar que a cirurgia de catarata é uma cirurgia que, de maneira geral, ela não é uma cirurgia urgente. Ela é super importante, mas pode-se trabalhar com calma para escolher o melhor implante, né? Escolhendo o melhor implante, a gente vai para a cirurgia. E aí cada lente tem a sua orientação, né? Eu acho que é muito importante, apesar de parecer óbvio para ti que é profissional, mas para mim que sou leiga e que já vi acontecer aqui na clínica em algum momento, que aumentar grau de óculos não resolve catarata. Não, se tem catarata, não resolve catarata, né? E também entender um pouco mais agora que tu está falando, o porquê que às vezes o profissional oferece outra lente que não é aquela que está no teu plano, ou né? Sim. Justamente para ela poder cobrir. Acho que ficou ótimo, ficou claro o porquê, às vezes, porque que esse médico está querendo. Não, é porque ele está querendo resolver todos outros problemas além. Mas eu vou te dizer assim, a gente começa com as experiências de multifocal no Brasil, eu pelo menos comecei em 2006, que eu acredito que foi o primeiro, ou os primórdios de lente intraocular multifocal no Brasil, né? Na época a gente fazia certificação e tal, tudo. Então comecei lá nos lançamentos das lentes e vim acompanhando elas desde então. As pessoas que entenderam essa leitura de multifocal e de lente especial, e elas fizeram, e a gente já hoje está em várias gerações para frente das lentes, eventualmente eu vejo esses pós-operatórios de 3, de 4, de 5 anos, enfim, as pessoas dizem, né? Nossa, que interessante que foi colocar uma lente dessas, porque agora eu percebo a economia que eu faço em óculos, por exemplo. Né? Eu não preciso mais fazer de tanto em tanto um óculos multifocal, que custa mais caro, que tem um investimento também. Porque normalmente não se fala do custo de óculos, que ele é considerável. Não, a lente é cara e a armação também. Se tu quer um óculos de durabilidade e uma lente também boa, né? Então é uma oportunidade muitas vezes. Poxa, já que eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico, eu posso usar um implante especial que pode corrigir aí graus, enfim, né? Então é importante ter essa leitura, eu entender isso, porque de certa maneira, do jeito que eu analisar, eu posso entender que é sim uma economia a longo prazo. Né? Sim. E eu tenho, para encerrar aqui, eu tenho uma experiência com a minha mãe que foi bárbara, né? Depois que ela operou os 2 olhos, ela parece que ela nasceu de novo pro mundo e ela disse, nossa, eu agora enxergo o que eu não via antes. E a minha mãe colocou uma lente especial também. Sim. Mas então, obrigada, Rodrigo. Obrigado, Fábio.